Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre arte egípcia e a gente vai ver um pouquinho sobre as características da pintura e da escultura desse momento, tá? Mais particularmente do Egito Antigo. Bom, a gente vai ver também que, assim, de modo geral, a pintura e a escultura, elas têm características semelhantes, né? Apesar de serem linguagens artísticas diferentes, né? E maneiras diferentes de serem representadas, mas as técnicas, elas são semelhantes, né? E há registro, né? Há pesquisas que apontam que eles tinham noções, sim, de algumas características naquela época, né, que os egípcios tinham essas noções, porém eles não utilizavam. Mas também há muitos registros de que eles não tinham noção das técnicas, que eles de fato não sabiam que existia a perspectiva, enfim. Então, fica assim vários momentos, né, esses porquês, porque muita coisa da cultura egípcia a gente hoje já tem base, né, de conhecimento, mas muita coisa ainda está em constante busca da informação. Então, fica sempre essa dúvida, né, se tinha o uso já da perspectiva, se eles já sabiam, se era uma técnica mais restrita e eles simplesmente não podiam ou não queriam utilizar, ou se de fato eles não sabiam, não tinham essa noção mesmo e por isso não utilizaram. Tá? Bom, aqui a gente já começa a ver que a característica, né, em termos da pintura em si, era sempre feita pelos artistas que eram contratados para desenhar as paredes, para pintar, né, essas pirâmides, e sempre era decorando, né, exaltando ali o faraó no próprio túmulo, porque eles mesmo contratavam antes mesmo de que chegasse o momento, né, de falecer, para que aqueles artistas já fossem trabalhando todo aquele detalhe, já fossem desenvolvendo tudo aquilo ali, né, toda a sua pintura, toda a sua arte no túmulo daquele faraó, porque, como vocês sabem, os egípcios valorizavam demais a vida após a morte, né? É possível até que eles valorizavam até mais quase do que a própria vida terrena, por tudo que eles faziam e acreditavam. Então, uma das grandes representações artísticas daquela época era sempre nos túmulos, a pedido, né, do faraó, que sempre contratava esses artistas. Bom, e essas pinturas elas detalhavam ali a vida, né, o entorno do que acontecia de um modo geral na sociedade egípcia, de toda a história do Egito. Tinha também os hieróglifos, né, que são as escrituras aqui nessa imagem, ó. Dá para ver que esses elementos que faziam parte, né, da escrita dos egípcios. Então, tudo isso sempre estava contando a história do Egito, da civilização, o que estava acontecendo de modo geral. Na época era registrado através da pintura. Bom, e aí a gente vê assim que são várias normas, né, que eram seguidas nessas pinturas de baixo relevo, porque elas eram feitas de maneira como se tivessem sido mesmo escavada ali na parede, né, aonde estava acontecendo a representação. E ia seguindo esse padrão, né, para que não ficasse em alto relevo, ficasse em baixo relevo, até mesmo para ter uma conservação melhor tanto do desenho do elemento, da pintura e tudo que fosse registrado. E nessa característica, né, na característica da pintura, a gente vê a ausência das três dimensões, como falei para vocês, né, logo no início da perspectiva, a ausência da sombra, eles não trabalham também com essa questão de claro e escuro, e a utilização de cores convencionais. As cores convencionais são justamente aquelas que eles tinham facilidade de utilizar, porque eram as cores que eles conseguiam extrair diretamente da natureza, tá? Então, a gente não vai ver nada de muitos tons, de muitas variações na pintura egípcia, porque eles não tinham a facilidade que hoje, por exemplo, nós temos. Então, eles pegavam as cores extraindo da natureza e
tudo que eles conseguiam extrair era o que eles utilizavam. Então, toda essa coloração que vocês veem hoje em dia, que a gente vê, né, das pinturas do Egito Antigo, eram de fato extraído mesmo da própria natureza, tá? Não era nada industrializado, até porque eles nem imaginavam que iria ter toda essa industrialização que hoje nos ronda. Bom, aqui eu já mostro para vocês esses detalhes, né? Em termos das cores, em termos da maneira que eles utilizavam para poder retratar. Então, as características aqui tem a padronização, né, da forma, eram tudo padronizado. Os artistas daquela época eles tinham padrões a serem seguidos, né? Por isso sempre essas pinturas assim rígidas, sem muito movimento, sem demonstrar, né, uma leveza na pintura, porque eles eram rígidos na maneira também de representar, não só do que estava representado, mas na maneira de criar. Eles não tinham a liberdade para explorar a sua criatividade, né? Não tinham a possibilidade de querer fazer algo mais individual, mais enfim, mais autônomo, não podia, era sempre regrado, sempre tinha os padrões a serem seguidos, né? E esses padrões sempre eram com formas rígidas, como vocês estão vendo aí, não tinha liberdade mesmo para se expressar. Nesse contexto também a gente percebe que a arte ela é sempre considerada anônima, né? Porque se eles não tinham aquela liberdade para expressar a criatividade, eles também não podiam ficar assinando a sua obra, assinando a sua pintura ou que fosse a escultura, e enfim. Então, tudo isso tornava, né, a arte de modo geral, tanto na pintura quanto na escultura, né, toda essa cultura egípcia de forma geral, ela fica anônima e o mais importante para eles era representar, era expressar essas técnicas de forma que elas tivessem perfeição. Para eles, essa maneira como foi representada aqui nessa imagem, né? E em todas as outras que a gente vê, eles tinham como um grande ponto de valorização que era a técnica sendo representada com grande estilo, com grande perfeição. Tá? Então, por mais que hoje a gente vê que são características diferentes, que hoje já tem várias técnicas, né, que dá para demonstrar o realismo numa obra de arte, seja numa pintura, numa escultura, mas para eles naquela época o símbolo de perfeição eram essas formas mais rígidas e era assim que eles faziam, por isso também não tinham muitas assinaturas, os artistas não faziam de forma individual, assinando as suas obras, tá? Sempre ficava anônimo mesmo. Outra coisa importante também é a questão da dimensão, né? A gente vê aí nessa obra mesmo, já mostra que não tem muito essa questão da profundidade, de demonstrar ali o que seria a terceira dimensão, né? Além da altura, da largura, a profundidade, eles não têm muito esse uso de proporção e de dimensão. E ao mesmo tempo, a gente percebe que os níveis, né, hierárquicos eram sempre demonstrados, aonde os faróis sempre são os que estão em símbolo, né, maior, em pintura maior. Então era isso que eles representavam. Eles não tinham aquela preocupação em representar a distância, a profundidade ou a perspectiva. A maneira deles representarem quem tinha, né, mais valor era de acordo com o nível de hierarquia. Então, o faraó sempre era representado de maneira grandiosa, sempre maior, né? As figuras do faraó sempre maiores do que os outros personagens das obras, tá? Bom, aqui eu já coloco para vocês as cores que eles mais utilizavam nesse período, né? Eu falei para vocês que são cores extraídas da natureza e aqui vai dizendo, né, de todos os pontos de onde elas foram de fato extraídas, né? E a gente tem o preto que faz essa associação com a morte, com a noite. Então eles utilizavam o preto nesse sentido, tá? Também em contornos, né, como vocês estão vendo aí nessa imagem. O branco que eles associavam a todo o simbolismo
símbolo da pureza, da verdade, né? Também o vermelho, que era uma representação da energia, o poder, a sexualidade, sempre eles queriam, quando eles fossem representar qualquer coisa relacionada a essas características, eles utilizavam o vermelho. O amarelo, que era associado à eternidade, né? Como eu já falei para vocês, eles valorizavam demais a vida após a morte, então o amarelo era sempre muito utilizado, talvez até por isso também a utilização muito de ouro, né? Porque eles valorizavam demais isso. E o verde, que simboliza a regeneração e a vida, né, de forma geral, e o azul, que sempre está associado ao rio Nilo, ao céu, todos esses detalhes que eram de fato apreciados por eles. E aí a gente vê também outras características em relação às regras, né? Sempre introduzidas ao longo ali do antigo império, né? No Egito Antigo, as perspectivas e proporções que eles não se preocupavam mesmo em utilizar, tudo era mostrado como se tivesse de frente para o observador, né? De frente para nós que vamos observar. Então eles não tinham essa preocupação de colocar com distanciamento, com proporção, com dimensão, altura, largura e profundidade, eles não se preocupavam mesmo. E a rigidez, que era algo muito utilizado na pintura e também na escultura, a gente vai ver mais à frente, que eles seguiam ali bem de forma padronizada, não mudavam mesmo essa rigidez, deixavam sempre como um padrão da sua maneira de pintar e de representar naquela época. Isso só foi superado, digamos assim, no novo império. Essa rigidez, né, essas regras só foram modificadas, só foram superadas já no novo império do Egito. Aí a gente tem também a regra da frontalidade, que é uma regra assim muito característica da época, é uma das grandes características mesmo, dos grandes fatos, né, que eles utilizaram como grande criação e representação da época. É justamente quando eles faziam, né, os personagens que estivessem com o tronco, com o corpo, assim, de forma de perfil, né? De forma que estivessem de perfil para a gente, para os observadores, porém, os olhos, eles estavam de maneira como se estivesse de frente, como se estivessem mesmo olhando para a gente, né? Então, eu até coloquei para vocês aqui o tronco e os olhos do retratado deveriam ser desenhados de frente para o observador, né? Somos nós, enquanto a cabeça e os pés, as pernas deveriam estar desenhadas de perfil, ou seja, o rosto em si, o olho, o tronco estava de frente para gente, né? Dá para perceber se vocês olharem aqui nessa obra. Porém, as pernas, né? E a própria cabeça em si, ela está posicionada de perfil, né? Os pés e o restante dos detalhes. Os olhos também são retratados de frente, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. E essa maneira dessa representação é uma combinação mesmo da visão lateral com a visão frontal. Então, a gente fica assim, né, nessas duas formas de observação. Você, ao mesmo tempo que consegue observar no todo, você identifica que o tronco está de frente, o olho também, mas no geral o rosto está de perfil. Então, assim, é algo bem diferente, um pouco louco, né, para hoje a gente que já utiliza a perspectiva, mas ao mesmo tempo interessante porque a gente vê que mesmo naquela época que ainda não se utilizava a perspectiva, eles representavam de maneira única e magnífica, né? E aí a gente entra na escultura, aonde vem com características mostrando essa sensação de rigidez, essas informações que completam sempre, né, sobre a pessoa, sobre o faraó, os deuses que estava sendo representado através da escultura. Essas estátuas, de modo geral, elas não tinham nenhuma expressão facial, né, acentuada. Então eu coloquei essa daqui bem grande para vocês poderem perceber que
ela não tem nenhuma expressão nem de alegria constante, nem de tristeza e nem frustração. Ela parece estar assim, a par de tudo que está acontecendo naquela época. Então, eles não se preocupavam em demonstrar nenhum tipo de expressão ali, né, uma expressão mais acentuada na face, nas esculturas, tá? E além dessa expressão, né, dessa isenta expressão facial, as formas estáticas também era muito forte, era uma característica predominante das esculturas, e o segmento da convenção, né, de em pé ou sentado também muito pertinente nesse momento, tá? Vocês vão ver agora aqui, ó. Aqui eu coloquei duas imagens, aonde tem os dois personagens aqui, as duas esculturas, elas estão de pé, né? Mas de maneira completamente rígida, dá para perceber como elas estão, como elas foram representadas mesmo de forma bem rígida, e elas têm essa intenção mesmo de estar um pouquinho torta, assim, né? Da própria escultura, tá? Dá para perceber, ó, uma perna do homem, né, do faraó, possivelmente, ele está representado com uma perna mais à frente do que a outra, mas as mãos, observem bem as mãos, tá vendo? As mãos dele estão assim, né, meio que fechada, aquele braço todo paralisado, todo rígido, não tem assim nenhum detalhe de movimento, e ao mesmo tempo a esposa, né, a pessoa, a mulher que está aqui ao lado dele, com a mão também segurando completamente, o braço completamente rígido, né, e reto, enfim. Característica bem mesmo do período, da maneira que eles faziam as esculturas. E observem que os rostos também, ó, não tem nenhuma expressão ali de bem acentuada de alegria, né? Ou de tristeza e frustração. Aqui a gente já tem uma outra escultura que está mais demonstrada também de maneira rígida, mas já está com a representação sentada, né? Mas dá para perceber que ainda assim, sentada também, eles trabalham com toda essa rigidez. A gente não pode dizer, né, não pode deixar de falar que é bonita de qualquer forma, né? Imaginem vocês fazer toda essa escultura, tanto essa quanto essa, tantos anos atrás, é algo muito de valor, né? Algo que a gente deve valorizar, é algo muito precioso. Eles conseguiram fazer toda essa representação no momento que eles não tinham a facilidade que vários outros artistas tiveram posteriormente, né? Então a gente também tem que valorizar, mas não posso deixar de mostrar para vocês que as características são completamente rígidas, né? São de formas mesmo bem essa acentuação da rigidez, tanto da maneira representação da maneira como eles estão representados em pé, ou da maneira como eles estão representados de forma já sentados, tá? São características pertinentes a esse período. Não significa também que é para menosprezar ou que é para desvalorizar, muito pelo contrário, é para que vocês entendam mesmo que essas características foram pertinentes àquele momento, àquela cultura, àquela forma da representação daquele povo, diante do que eles tinham, de acordo com os materiais que eles podiam utilizar, com todos os recursos que eles tinham para favorecer a maneira artística, né, do desenvolvimento da expressão artística deles, tá? Bom, e aí a gente chega aqui na esfinge, que é com certeza, né, uma das maiores representações de escultura, né, a maior e mais magnífica esculturas do Antigo Egito, que tem esse corpo de leão, né, que representa a força, né, todo aquele poder, e também a cabeça humana, né, representação do corpo de leão e a cabeça humana, aonde mostra essa questão da sabedoria, representa essa ciência, né? Essa inteligência, essa sabedoria do ser humano. E essas esculturas são, sem dúvidas, as mais famosas de todo o Antigo Egito, né? De toda a cultura egípcia. Quando você fala de escultura egípcia, logo associa a esfinge, tá?
Com o tempo que a gente vai vendo, vai pesquisando e vai encontrando aquelas outras representações que eu mostrei para vocês ali. Tem outras esculturas também de escribas, né, que são os homens que faziam todos aqueles detalhes de escritura já sentados. Então, eles estão também sentados de forma com a perna cruzada, enfim. Mas quando a gente fala de modo geral de escultura egípcia, a gente já lembra logo das esfinges, que são essas representações do corpo de leão com a cabeça do ser humano, né? A cabeça demonstrando ali a sabedoria humana. E essas esfinges, elas sempre eram colocadas na entrada dos templos. Toda vez que vocês também pesquisarem, visualizarem qualquer coisa relacionada ao Egito, vocês vão ver que elas estão sempre na frente ali, sempre na entrada. Por quê? Elas eram colocadas, eram feitas, né, para representar toda essa questão da força, da sabedoria e ao mesmo tempo na frente do na entrada ali dos templos, para poder demonstrar também, de certa forma, uma proteção, porque a intenção deles em colocar as esfinges na entrada dos templos é que elas pudessem afastar os maus espíritos, tá? Então, ela tem toda uma característica não só da escultura em si, mas da representação dela para aquela sociedade, para aquele povo, além da representação do poder, da sabedoria e também, de certa forma, da proteção para afastar os maus espíritos ali na entrada dos templos, tá? Então era assim que eles faziam, a gente tem que respeitar essa cultura que é magnífica e a gente vai sempre estudando e aprendendo cada vez mais sobre ela. Então, com essa imagem da escultura egípcia aqui, da esfinge, eu finalizo a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês para a próxima aula para a gente continuar aprendendo mais sobre a história da arte. Tá legal? Até lá. Beijão.